O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Hoje vamos compartilhar algo sobre como ouvimos a voz de Deus e superarmos o medo e a crítica que frequentemente nos impedem de seguir os nossos objetivos divinos. Em primeiro lugar, lembremos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nos diz o versículo que lemos. Quando reconhecemos a grandiosidade de Deus e nos submetemos a Ele, estamos no caminho certo para a verdadeira sabedoria. No entanto, muitas vezes, quando começamos a buscar nossos sonhos e objetivos, ouvimos as vozes do medo e da crítica ao nosso redor. As pessoas podem nos desencorajar dizendo que somos inadequados ou que os nossos sonhos são impossíveis. Podemos imaginar uma árvore majestosa, com raízes profundas e fortes que se estendem pelo solo. Essa árvore representa a firmeza daqueles que temem o Senhor e buscam sua sabedoria. Suas raízes, que penetram profundamente na terra, simbolizam a base sólida que encontramos quando reconhecemos a grandeza de Deus. No entanto, à medida que essa árvore cresce, ela enfrenta tempestades, ventos fortes e críticas daqueles que duvidam de sua capacidade de resistir. Podemos observar que, em meio às tempestades da vida, muitas pessoas são como folhas ao vento, sem raízes profundas, facilmente influenciadas pelas opiniões alheias e pelo medo do desconhecido. No entanto, aqueles que têm o temor do Senhor como seu alicerce permanecem firmes, como a árvore com raízes profundas. Eles não são facilmente abalados pelas críticas ou pelas incertezas, pois confiam na sabedoria divina que os sustenta. Precisamos compreender a importância de cultivar raízes profundas em nossa fé e alicerçar nossa vida na sabedoria do Senhor. Assim, podemos resistir às adversidades e influências negativas, mantendo-nos firmes em nosso propósito e confiantes na voz de Deus, independentemente das opiniões dos outros. Isso nos lembra a história de Noé, que ouviu a voz de Deus em meio a um mundo cheio de críticos. As vozes ao seu redor diziam que construir uma arca era loucura, mas Noé optou por ouvir a voz de Deus, que lhe deu um propósito e uma visão clara. Ele não permitiu que o medo ou as críticas o afastassem do seu objetivo. Da mesma forma, é vital que aprendamos a ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Quando buscamos nosso propósito no reino dos céus, podemos encontrar opositores que questionam nossas escolhas. Mas como Noé, devemos nos manter focados na voz do Senhor, acreditando naquilo que ainda não vemos. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e ainda não vemos. Podemos ler no livro de Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, somos convidados a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus e a nossa disposição para ouvir sua voz. Precisamos nos perguntar: de quem é a voz que temos ouvido e prestado atenção? Será que temos permitido que o medo e a crítica nos afastem dos nossos propósitos em Cristo? Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oremos para que, como Noé, possamos ouvir a voz de Deus claramente, confiar em seu plano para as nossas vidas e perseverar, construindo aquilo que nós podemos chamar de nossa arca, mesmo quando o mundo ainda nos desafia. Precisamos nos lembrar de que Deus está sempre conosco
e com Ele todas as coisas são possíveis. Amém.